Musical. Olá, minha gente querida, você que está me assistindo agora pelo YouTube, a gravação dessa live, seja muito bem-vindo e eu já quero te convidar para curtir, compartilhar, se inscrever aqui no meu canal e assista os nossos vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai esclarecer muita coisa para você, tá bom? O tema da nossa reflexão de hoje é 4 coisas sobre o dízimo que o seu líder religioso não quer que você saiba. Vou repetir, se você puder anotar aí, anote. 4 coisas sobre o dízimo que o seu líder religioso não quer que você saiba. É claro que esse título é bem chamativo e eu não posso pegar todos os líderes religiosos e colocar no mesmo pacote e dizer é todo mundo assim. Não posso fazer isso. Do contrário, eu estaria sendo injusto com uma minoria que pregam o evangelho de verdade, que não querem manipular você. É uma minoria, mas ainda existem. Mas a grande maioria dos líderes religiosos não querem que você saiba essas verdades que eu vou falar aqui hoje sobre o dízimo. Agora há pouco, eu estava aqui diante do meu computador vendo algumas matérias sobre dízimo. E eu estava vendo alguns pastores conhecidos, famosos, renomados, afirmando categoricamente que quem não entrega dízimo vai perder a salvação. Inclusive, não é pessoas ignorantes, são pastores inteligentíssimos, mas que descobriram uma maneira de enriquecer às custas das pessoas. E esses pastores que eu estava lendo, estava dizendo, quem não entrega dízimo vai para o inferno. E ele faz ali o seu discurso usando textos bíblicos. Engraçado é que ele sempre tem um texto bíblico para justificar as suas loucuras, as suas heresias, as suas manipulações. Não sei se você sabe, mas a Bíblia é mãe de todas as heresias que já existiram, que existem e que ainda existirão na Terra. Porque para todas as heresias existe um tá na Bíblia. E ele vinha dizendo, olha, quem não entrega dízimo vai para o inferno porque o dízimo é um mandamento de Deus. Então eu decidi falar agora à noite, mesmo sabendo que muita gente vai entrar aqui para me criticar, para me confrontar, alguns para me xingar. Mas eu não estou nem aí para o que os homens pensam. Para mim, o importante é pregar o evangelho e acordar você, meu irmãozinho. Você que é uma pessoa sincera. Você que é uma pessoa que quer servir a Deus de verdade. E está sendo manipulado por esses canalhas. Por esses lobos gulosos que estão enriquecendo às suas custas. Na verdade, esses lobos, quando me ouvem falar, vêm no meu perfil me xingar de anticristo, me chamar de enviado do diabo. E não sabem que o único povo que Jesus chamou de filhos do diabo foram eles, os religiosos. Eu às vezes fico pensando, como pode uma pessoa
Não perceber que esses líderes religiosos enriquecem, ficam milionários, alguns bilionários, helicóptero, seguranças, mansões, sem nunca ter trabalhado. Não trabalham, mas são milionários, bilionários. E a pergunta que eu faço para você, meu irmãozinho, sincero: como você acha que esse povo conseguiu tanto dinheiro? Você acha mesmo que é Deus que deposita na conta deles? Você acha mesmo que é Deus que coloca na conta bancária deles? Bom, eu quero falar hoje sobre 4 coisas sobre o dízimo que esses líderes religiosos, e talvez seja o seu, não quer que você saiba sobre o dízimo. E a primeira coisa sobre o dízimo que o seu líder religioso, a primeira coisa sobre o dízimo que o seu líder religioso não quer que você saiba é que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Não. O dízimo é uma ordem, é uma lei de Deus para sustentar os levitas que cuidariam do templo, do tabernáculo, posteriormente do templo de Salomão. Dízimo é uma ordem de Deus para sustentar os levitas, a tribo de Levi. Eu quero ler com você Números, capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia aí, estude comigo. Se você não está, eu te aconselho a pegar a sua Bíblia. Números, capítulo 18, eu anotei aqui o versículo 20 e o versículo 21. Números 18, versículo 20, 21. Diz assim. Não, perdão, versículo 28, 29. Deixa eu ver aqui onde eu poderia ler com você. Não, eu vou ler com você o 20 e 21 mesmo, tá bom? Então vai, vamos comigo. Lucas 18, 20 e 21, vamos lá. Vamos lá. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás. Isso é Deus falando para os levitas, para a tribo de Levi. Herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu, o Senhor, o Yahvé, sou a sua herança, sou a sua parte no meio dos filhos de Israel. Portanto, os filhos de Levi, ou os levitas, eu tenho dado a eles todos os dízimos do povo de Israel por herança, porque eles executarão o ministério na tenda da congregação. Sabe, as 12 tribos de Israel receberam heranças, propriedades. Mas tem uma tribo que não recebeu propriedade nenhuma, nenhuma terra, nenhuma herança. E o nome dessa tribo é Levi, a tribo de Levi, que se originaria os levitas. Por quê? A tribo de Levi não teria nenhuma terra como herança. Simples. Porque Deus estava escolhendo essa tribo para cuidar do templo. Deus estava escolhendo essa tribo para cuidar do tabernáculo,
dos sacrifícios. E essa tribo não usaria o seu tempo para trabalhar, para plantar, para colher. Não. Essa tribo usaria o seu tempo para dedicar a vida a Deus, trabalhando no templo, no tabernáculo, no santuário. E como esse povo, essa família, essa tribo não trabalharia, tais morreriam de fome, se não fosse sustentado por alguém. E Deus vai então determinar o dízimo, a 10ª parte da colheita dos cereais, para alimentar esse povo. Agora, repetindo a frase que eu disse, dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era mantimento. Vamos comigo, Levíticos capítulo 27 e o versículo 30. Levítico 27, 30. Você está com a sua Bíblia aí, gente? Se você está com a sua Bíblia, acompanha comigo, por favor. Levíticos 27, versículo 30. Olha o que diz. O Joaquim está dizendo assim: ô besteira, é só você sair daqui, Joaquim. Não estou te convidando para ficar aqui, tá bom? Isso aqui é só para quem se interessa. Diz assim: também todos os dízimos do campo. Olha o que era dízimo. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Isso são coisas santas ao Senhor. Perceba que dízimo não é dinheiro, dízimo é semente do campo, fruto das árvores. Vamos aqui para Números 18, 27. Números 18, a partir do versículo 27. Diz assim: e contar-se-ão as vossas ofertas alçadas, como grão de eira e como plenitude do lagar. Assim oferecereis ao Senhor o dízimo, os vossos dízimos, que recebestes dos filhos de Israel, e deles darei oferta ao Senhor, a Arão, o sacerdote. E o que são esses dízimos, irmão Charlison? Está escrito assim, olha, versículo 29. De todas as dádivas da terra oferecereis ao Senhor, porque tudo é dele. Versículo 30. Quando oferecerdes o melhor dele, como novidade da eira, novidade do lagar, contará aos levitas. Querido, cadê o pessoal? Está pedindo para mim silenciar o Joaquim. Joaquim, que vergonha, que vergonha. Você ser uma pessoa tão incômoda que as pessoas estão pedindo para te silenciar. Te silenciei, tá bom? Você estava atrapalhando. Então, dízimo sempre foi alimento. Tem outros textos para você poder analisar aí, se você quiser, como 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 5, versículo 6. Neemias, capítulo 12 e o versículo 44. São textos claros que deixam nítido para a gente que dízimo não é dinheiro, nunca foi dinheiro. Inclusive, o texto que os pastores, que os líderes mais usam para poder pregar sobre dízimo, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o que, gente? Para que haja o que? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Para que pague a energia do templo,
Ou para que pague o salário dos obreiros? Ou para que faça reforma no templo? Não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Dízimo é mantimento, é comida, não é dinheiro. Mas aí alguém me diz assim: Charles, não, mas calma aí, Charleston. Naquela época não existia dinheiro, por isso que dízimo era comida. Se existisse dinheiro, talvez fosse dinheiro, mas não existia. Será que não? Vamos ler aqui em Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, 24. Eu vou ler com você. Eu vou ler com você a partir do versículo 22, tá bom? Deuteronômio 14, a partir do versículo 22. Olha se na sua Bíblia está escrito assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, levarás o teu dízimo, e comerás ali do grão do teu mosto, do azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Agora veja o versículo 24, gente. Isso aqui é respondendo àqueles que dizem que dízimo era comida porque não existia dinheiro. Olha só, o versículo 24. Quando o caminho for longo e não possas levar para longe de ti essas coisas, que coisas? O dízimo do cereal, do grão, do mosto, dos primogênitos das vacas. Quando o caminho for longo demais e não der para levar essas coisas, faça o seguinte. Versículo 25. Vende e pega o dinheiro e ata as tuas mãos e vá até o lugar onde o Senhor escolheu, que é o templo, né? Então Deus está dizendo o seguinte: olha, se não dá para levar boi, se não dá para levar cereal, porque é muito longe, porque vocês moram muito longe do templo, vende, pega o dinheiro e leva para o templo. Porém, quando chegares lá, use o dinheiro para comprar tudo o que você deseja: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo que a sua alma quiser. E depois que comprar essas coisas, coma ali diante do seu Deus e alegra-te com a tua família. Porém, não esqueça dos levitas que estão dentro das portas do templo, pois eles não têm parte na herança. O que Deus está dizendo é o seguinte: se não dá para levar o seu dízimo para o templo, o gado, o cereal, você vai usar o dinheiro para poder transportá-lo até o lugar. Quando chegar lá, troca o dinheiro pelo mesmo que você queria ofertar. Por boi, não era para pegar o dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, seja inteligente. Eu estou tentando desenhar aqui para vocês, de vez em quando até me faltam palavras. Deus não está mandando ninguém dar o dinheiro para os levitas. Deus não está mandando ninguém pegar o dinheiro e dar o dinheiro no templo. Deus está dizendo assim: olha, troque o dinheiro por comida e coma na presença de Deus. Dízimo nunca foi dinheiro, meu irmão. Essa história de que não existia dinheiro é uma mentira do sistema. Já existia. E o texto que eu acabei de ler para você comprova que já existia dinheiro. Inclusive, José foi vendido por 20 moedas de prata. E você vem me dizer que não existia dinheiro naquela época? É porque o seu líder quer colocar na sua cabeça que você vive em um outro tempo.
Que hoje não adianta levar gado para ofertar, para entregar dízimo. Hoje é dinheiro mesmo. A Sônia está dizendo, é complicado. Cada um fala uma coisa, fico sem saber. Sônia, fica com o evangelho, fica com a Bíblia, fica com o que Jesus ensina. E eu estou falando aqui, olha, eu estou lendo para você. Agora, você decide se você vai continuar acreditando no seu líder, porque ele tem um título de pastor, e te ensinar o que você não pode contrariá-lo, ou se você vai ficar com o evangelho de Jesus. Então a primeira coisa que o seu líder não quer que você saiba é que dízimo nunca foi dinheiro. Deu para entender até aqui ou não, gente? Deu para entender? Mas para a maioria das pessoas, a palavra dos pastores vale mais que as escrituras, com certeza. Para a grande maioria. Segunda coisa sobre o dízimo que o seu líder não quer que você saiba é que dízimo, como esse mandamento de Deus, nunca foi mensal. Dízimo não era mensal. Deixa eu abaixar aqui, eu quero ler para vocês. Existia pelo menos 3 tipos de dízimos na lei judaica. Eu vou ler para você. O primeiro dízimo está lá em Números, capítulo 18, 21 ao 24, que nós lemos agora há pouco, né? Números 18, 21 ao 24. Que dízimo era esse? Era o dízimo anual, que era para ser dado aos levitas e sacerdotes. Era um dízimo que era entregue uma vez por ano. Não era todos os meses, era anual. Números 18, 21 e 22. Nós lemos aqui agora há pouco, né? Eis que tenho dado todos os dias na casa de herança, e nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda, porque eles levarão uma vez por ano. Não era todos os meses como eles ensinam para vocês. Não é um salário como eles querem ensinar para vocês, que todo salário você tem que tirar 10% do seu dinheiro e levar para eles. Primeiro, o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi salário. Segundo, dízimo não era mensal, era anual. Então esse é o primeiro dízimo que nós temos, que era o dízimo que era dado aos sacerdotes, aos levitas. O segundo dízimo anual, também anual, está lá em Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Também era anual, mas esse dízimo era para ser entregue, para ser feito às festas. As festas religiosas. As festas litúrgicas. Perceba que tanto o primeiro dízimo quanto esse segundo dízimo, ele é anual. O primeiro era para ser entregue para alimentar os levitas. O segundo era para ser entregue para a realização das festas sagradas da Torá, da lei de Moisés. Festas estas que Paulo vai dizer que Jesus aboliu na cruz. E o terceiro dízimo que existia, eu disse que existia 3 dízimos, né? O primeiro era para ser entregue para os levitas, uma vez por ano. O segundo era para ser entregue aos levitas, mas destinados às festas judaicas, também uma vez por ano. E o terceiro dízimo era para ser entregue de 3 em 3 anos. E esse dízimo era destinado ao estrangeiro, ao órfão e às viúvas. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e o 29. Eu estou citando o texto aqui para você. Será que você precisa que eu desenhe para você
o Antônio está dizendo assim, olha, dízimo é decisão. Fica aqui, Antônio, nós vamos ver se é mesmo uma decisão. Tá bom? Se você tiver coragem de ficar. Talvez você seja como a maioria dos religiosos que entram aqui, fazem uma crítica e correm fora, né? Mas se você for corajoso de ficar, fique. Então vamos lá. Primeiro, dízimo nunca foi dinheiro. Segundo, dízimo nunca foi mensal. Terceiro, Malaquias, capítulo 3 e o versículo 8 não foi escrito para a igreja. O versículo que os pastores mais usam para poder te manipular e te fazer entregar dízimo não foi escrito para você. Vamos lá então, Malaquias 3:8. O que diz? Eu vou com você, ué. Malaquias 3:8. Não, é só quem não entende, Alves. Só quem é manipulado que entrega. Só quem não entendeu o evangelho, tá bom? Entregou sim, ô irmão Valmir, mas fica aqui. Malaquias 3:8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e me perguntam, em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz. Aí, vêm os líderes religiosos e diz: olha o que Deus está dizendo para você. Quem não trazer o dízimo à casa do tesouro não pode fazer prova a Deus. Olha o que Deus está dizendo. Quem não entrega dízimo, irmãos da igreja, quem não entrega dízimo está roubando a Deus. Mas será que Deus está dizendo isso para você, igreja? Será que é? Vamos ver aqui Malaquias capítulo 1, versículo 1, vamos lá? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: profecia, ou sentença, ou peso da palavra do Senhor contra a igreja. É isso que está escrito aí, gente? Peso da palavra do Senhor contra a igreja. É isso que está escrito? Se você está me acompanhando, você vai poder falar se é isso que está escrito. Peso da palavra do Senhor contra a igreja. Não. Está escrito assim, olha. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Malaquias capítulo 1, versículo 1. O livro de Malaquias não foi escrito para você, meu irmãozinho. Foi escrito para Israel. Essa profecia de Malaquias não é para a igreja, não é a respeito da igreja, é a respeito de Israel. O problema é que o seu pastor não te ensina que você não é Israel. O seu pastor não te ensina que você é igreja. O problema é que o seu pastor não te ensina que isso aqui não se aplica a você. E nem precisa ser um mega teólogo, estudioso da Bíblia para entender, basta saber ler. O problema é que vocês preferem se alienar, acreditando naquilo que é dito a vocês, do que buscar aprender no Evangelho. O Valmir está dizendo assim, olha, sendo ou não, fica com o princípio. Tem um desenho chamado A Era do Gelo, que no começo desse desenho tem uma cena que tem um bichinho que morreu dentro do buraco, aliás, que nasceu dentro de um buraco, né? E o gelo está derretendo, todo mundo vai morrer afogado e os animais estão fugindo.
E de repente aparece esse bichinho dizendo assim: nasci nesse buraco e vou morrer nesse buraco. Na verdade, a maioria de vocês crentes são assim. Se aprendeu de forma errada e está decidido a viver seguindo o erro. Em relação a você, meu querido, eu não posso fazer nada. Em relação a você, eu não posso fazer nada. Eu só posso acordar quem se permite despertar. Agora, é que você diz que ama a Bíblia, mas não acredita em nada que está escrito aqui. Porque eu estou usando textos bíblicos para te mostrar que Malaquias 3, 8, 9 e 10 não é para você, é para Israel. E mesmo lendo, você não acredita, sabe por quê? Porque isso que o Leandro disse aqui é a mais pura verdade. Vocês não acreditam na Bíblia. Vocês não acreditam na Bíblia. Vocês acreditam no que os pastores de vocês falam. Vocês acreditam no que os líderes de vocês falam. A Bíblia vocês sequer leem. E quando leem, vocês leem a Bíblia com um olhar religioso que foi instaurado por esses próprios líderes religiosos. Malaquias 1, versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, não é contra a igreja, é contra Israel. Você não é Israel, pelo amor de Deus, acorda, meu filho. Você não é Israel, você é igreja. Malaquias capítulo 2, versículo 1, vamos lá. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Ah, gente, tem que ser muito alienado para não entender isso aqui, minha gente. Quem está entendendo, pessoal? Quem está entendendo diz, eu tô. Deixa eu ver. Quem está entendendo diz, eu tô. Olha quanta gente está entendendo. Que bom, que bom. Olha o que diz Malaquias capítulo 2, versículo 1. Para você que diz que Malaquias 3:8 é para a igreja. Olha só. Malaquias 2, versículo 1. Agora escute, ó sacerdotes. Entre parênteses aqui. Sacerdote não é pastor. Sacerdote vinha da tribo de Levi. A menos que o seu pastor mate cordeiro, a menos que o seu pastor degole pomba, a menos que o seu pastor venha da tribo de Levi, ele não é sacerdote. Entendeu? Agora, escute, ó sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Perceba que não há em momento nenhum. Perceba que não há em momento nenhum uma profecia aqui em Malaquias falando a respeito de igreja. É a respeito de sacerdotes, de filhos de Israel. E quando Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, sabe o que era a casa do tesouro? O que é a casa do tesouro para você crente? O que você crente acredita que é a casa do tesouro? O que você acha que é a casa do tesouro? Você acha que a casa do tesouro é a tesouraria lá da sua denominação? É a casa do pastor. A casa do tesouro era a despensa do templo de Jerusalém. Era a despensa do templo de Jerusalém. Aí vem o seu pastor, você que está aqui defendendo, que de alguma maneira ou é beneficiado, ou de alguma maneira, alguma coisa você tem de benefício em defender esse sistema. Vem dizer que a casa do tesouro é a tesouraria lá da sua igreja. Que vergonha, meu irmão.
Isso aqui nunca foi escrito para a igreja, foi escrito para Israel. Engraçado que a ordem de circuncidar, por exemplo, vocês acham que foi para Israel, né? Agora o dízimo não, o dízimo é para todo mundo. Então por que vocês não se circuncidam também? Ai, irmão Charles, é porque o dízimo veio antes da lei. Você sabia que antes da lei, o dízimo que Abraão deu, em primeiro lugar, foi de livre e espontânea vontade. Em segundo lugar, foi só uma vez. Em terceiro lugar, não foi dinheiro, foram despojos da guerra. Você sabia que antes da lei só tem duas referências à entrega de dízimo? Uma foi Abraão entregando para Melquisedeque, quando ele havia acabado de sair de uma guerra, quando ele foi salvar o seu sobrinho Ló, e ele entregou o dízimo dos despojos da guerra. Não porque alguém cobrou, foi porque ele quis. E não se vê Abraão fazendo disso algo recorrente. Foi uma vez e pronto. E a segunda referência de dízimo antes da lei foi de Jacó, que disse: se o Senhor me abençoar e em paz eu for e voltar à minha família, então eu entregarei o dízimo de tudo. E mais uma vez ali foi de livre e espontânea vontade. Mais uma vez ali foi uma única vez. E aquele ali foi um voto, não é uma ordem. Não foi Deus que mandou, foi Ele que quis fazer. Continuando. 4 coisas que o seu líder religioso não quer que você saiba sobre o dízimo. Em primeiro lugar, dízimo não é dinheiro e nunca foi dinheiro. Em segundo lugar, dízimo não era mensal. Os 3 tipos de dízimo que nós encontramos na lei era anual. Aliás, 2 era anual e o terceiro era de 3 em 3 anos. A terceira verdade que o seu líder não quer que você saiba: Malaquias não foi escrito para você. É uma profecia contra Israel. Quem estava roubando a Deus nos dízimos não era a igreja, era o povo de Israel, que estava debaixo da lei de Moisés, cuja lei, 613 mandamentos, estava o entregar o dízimo para sustentar os levitas que trabalhavam no templo. 4ª verdade sobre o dízimo que o seu líder religioso não quer que você saiba é que o dízimo é uma prática bíblica, mas não é uma prática do evangelho. Ah, Charleston, o dízimo está na Bíblia. Tá, da mesma maneira que tem tantas coisas na Bíblia que você não faz, porque você entendeu que não serve para hoje mais. Agora, o dízimo que convém, você acha que serve. O dízimo está na Bíblia, é bíblico, mas não é uma prática do evangelho. No evangelho não existe dízimo. No evangelho existe generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propor no seu coração, porque Deus ama. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Porque Deus ama quem dá com alegria. Ô Charleston, mas lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus, ele validou o dízimo. Não. Se você ler todo o capítulo 23 lá de Mateus, você vai ver que Jesus estava criticando os fariseus, que se achavam justos porque entregavam dízimos, mas fazia vista grossa aos necessitados. Os fariseus que achavam dignos de serem chamados filhos de Deus porque entregavam dízimo de tudo.
E Jesus diz, mas as coisas mais importantes da lei, que é acolher, que é o amor, que é o doar-se, que é o acolher, que é o amar, vocês não fazem. É uma crítica, minha gente. Jesus nunca validou o dízimo. Então quer dizer, irmão Charleston, que não existe contribuição no Evangelho? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no Evangelho, contribuição não é uma ordem, não é uma obrigação. É um ato de generosidade. Não é porque eu tenho uma lei dizendo entregue 10%. É porque eu entendo que tem pessoas que precisam ser alimentadas por mim. No Evangelho não é 10%. É o que propor no meu coração. Pode ser 10%, 20%, 50%, 100%. Mas não existe uma lei. Não existe uma ordem dizendo faça para receber. Só que os seus pastores colocam medo em você dizendo, o dízimo é para hoje. Inclusive eles dizem, olha, quem não entrega dízimo, o devorador vai entrar na casa dele. Será que eles não leram que o devorador que Malaquias fala era um gafanhoto, não era um demônio, igual eles ensinam para vocês? O demônio devorador, que demônio é esse? O devorador que impera hoje nas igrejas são os próprios pastores que devoram o seu salário, que devoram o seu dinheiro. Agora, gente, eu concluo dizendo para você, o dinheiro é seu e você faz dele o que você quiser. E eu estou aqui falando apenas para aqueles que decidiram acordar. Agora, se você entrega um dízimo porque tem uma lei dizendo entregue, porque tem uma ordem, porque a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui diz que é uma ordem de Deus, mas nem sabe aonde está essa ordem, né? A maioria de vocês diz assim, dízimo é uma ordem de Deus, mas nem sabe onde está escrita essa ordem. Vocês só dizem que existe porque o seu pastor diz que existe. Por exemplo, o J.A. está dizendo, dízimo é amar. Amar a quem, meu irmão? Agora, se você entrega um dízimo ou faz qualquer coisa, porque tem uma lei que ensina dizendo faça para receber, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos os que tentam se justificar pela lei, ou todos que tentam obedecer à lei, que lei? A lei de Moisés, o Antigo Testamento. Isso não sou eu que estou dizendo, é Paulo dizendo. Todos que vivem debaixo da lei estão debaixo de maldição. Todos que querem seguir, obedecer à lei, está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Se você quer contribuir, contribua. Isso, eu acredito que isso é algo que faz parte da essência do cristão. O Leandro disse aqui que Paulo recebeu, inclusive, ofertas durante o seu ministério. Eu recebo oferta, de vez em quando, de pessoas que de livre e espontânea vontade entendem que talvez o irmão Charleston precisa, então eu vou ajudá-lo. Agora, é muita canalice eu pegar um microfone, abrir a Bíblia lá em Malaquias ou em qualquer texto do Antigo Testamento e dizer para você, Deus está mandando você entregar um dízimo, porque se você não fizer, você está desobedecendo a Deus. É muita canalice, é muita safadeza. O Eleandro está dizendo, Paulo recebeu, mas era para ajudar pessoas. Dízimo nunca foi para pagar conta de luz, nunca foi para pagar ar-condicionado, para reformar a igreja. Dízimo sempre foi, quando existiu, porque não é para agora. Quando houve dízimo, que é uma prática do Antigo Testamento,
era para alimentar levitas e sacerdotes. No Novo Testamento, contribuição é para alimentar quem precisa. Não é para bancar a vida boa de ninguém. Não é para colocar ninguém em uma vida luxuosa. E eu encerro dizendo, eu fiz um vídeo aqui há poucos dias dizendo que... Olha, o Leandro Carvalho está dizendo, você está errado, meu amigo. É muito... Ô, Leandro, o seu comentário para mim foi vazio, porque depois desse você está errado, você tinha que estar continuando dizendo qual é o certo, né? Agora, o seu comentário para mim foi vazio. É só uma crítica vazia. Quando eu não tenho argumentos, não passa de crítica, meu irmão. Apresente seus argumentos. Ah, é que você chegou... Ele está dizendo assim, olha, o dízimo vem antes da lei, porque você chegou agora. E como todo religioso, você precisa chegar no meio da conversa, pegar o bonde andando e dar o seu parecer. Mas eu já falei sobre isso, meu querido. Já falei sobre o dízimo antes da lei, durante a lei e agora, no Evangelho. Você chegou agora, tá bom? Minha gente, eu quero encerrar dizendo para você que no Evangelho, contribuição é para alimentar quem precisa. Não é para sustentar paredes, não é para rebocar paredes. É para alimentar quem precisa. E eu entendo muito bem quando um pastor, quando um líder religioso vem aqui defender líder. Eu sei, você precisa fazer isso para poder continuar alimentando a sua família, né? Dando vida boa para os filhos. Eu até gravei um vídeo falando sobre os demônios que só saem com dízimo. Existem demônios que só saem com dízimo. Dízimo é fidelidade, não. Dízimo é alienação religiosa, ignorância. Sabe quais são os demônios que só saem com dízimo? É aquele demônio que no quinto dia útil de todo mês sai para poder comer com a família, para matricular os filhos nas melhores escolas, para dar vida luxuosa, para viajar. E esses são os demônios que só saem com dízimos. Agora tem pessoas, tem igreja de verdade, que são pessoas precisando da sua contribuição. Pessoas passando fome, precisando da sua ajuda. Mas você, assim como os fariseus, lá do tempo de Jesus, dizem assim, olha, o dinheiro que eu poderia dar para vocês, famintos, eu vou dar lá no meu templo, porque eu quero consagrar o meu dízimo a Deus. Você não passa de um fariseu, de um hipócrita. Você não passa de um fariseu e de um hipócrita. Amém, minha gente querida?